pode chorar, mas você não pode parar, pois o que eu tenho para a sua vida é muito grande. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer nos mostrar algo, e nós só vamos conseguir ver e ter essa experiência com Ele se nós estivermos em meio à tempestade. A palavra lá em Salmos, não é essa palavra ainda essa noite, mas a palavra lá em Salmos 126, 5 e 6 fala assim: aquelas que semeiam com lágrimas, não é aquelas, eu passei pro feminino, tá, irmãs? É aqueles. Mas aquelas que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquela que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Oh, aleluia! Tem sido assim, tem sido caminhando e chorando. Tem sido assim, irmãs, caminhando e chorando. Mas quando a palavra nos fala que filha, semeia mediante as lágrimas, porque você vai colher com alegria. Glória a Deus. Todos os hinos foram falados sobre guerras, sobre batalhas. E nós estamos aqui para guerrear, para batalhar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, amadas. Depois, as meninas da hospitalidade, não esqueçam de me pegar isso comigo, tá? Para nós colocar ali no nosso grupo de oração. Glória a Deus, irmãs. Irmãs, na segunda passada, após, a oração das sentinelas de manhã, não ontem, na segunda passada, o Senhor começou a me lembrar de algumas palavras que foram ministradas na noite anterior. E eu gosto de anotar, ficar anotando na Bíblia, de um tempo para cá muito mais, Eu tinha o hábito de anotar algumas coisas que vinham ali. E agora, o Espírito Santo tem me direcionado de uma forma muito diferente. A minha Bíblia é só pela misericórdia de Deus, porque está numa rabiscada. Mas é assim que o Senhor tem falado comigo, Ele tem ministrado nos cultos. Então, quando chega qualquer um para ministrar, eu pego minha canetinha, pego minha Bíblia e deixo o Senhor falar comigo através da palavra, através do que eu estou lendo. E na semana passada, o Espírito Santo falou assim: filha, na segunda-feira de manhã, depois da oração das sentinelas, chegou o tempo, vocês vão lembrar quem está no grupo do FEME, chegou o tempo de romper o silêncio. Porque quando a palavra foi ministrada, sabe, irmãs, o que eu vi ali, que o Isaac, por um momento, com o seu pai, ele ficou quietinho. Ele não falou nada, ele ficou quieto. Soube lá, com o pai, Abraão chamou 2 servos, ele estava quieto. Mas chegou um tempo que a palavra fala que ele rompeu o silêncio. E naquele momento que ele rompe o silêncio, ele fala com quem? Com seu pai. E Deus ainda falando mais comigo, Ele me lembrou: filha, lembra que ele levou 2 servos com ele? Só que quando ele vai no holocausto, quando ele vai preparar o altar, sobe somente Abraão e seu filho. E através daquilo que foi ministrando ao meu coração, depois da oração das sentinelas, o Senhor falou assim: filha, faz um devocional de 40 dias. E esse devocional, irmã, chama-se Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. E eu tenho compartilhado com vocês o devocional e orado com vocês. E ali o Espírito Santo falou assim: filha, sabe por que você vai fazer isso? Porque você é serva. Você é serva, você precisa servir as suas irmãs. Você é serva, sirva. Só que o altar, o sacrifício, o holocausto é individual. Você vai levar, vai estar com elas, juntinhas. Mas quem vai para o holocausto, entregar o sacrifício, é elas. Então, eu não sei, irmãs, como está o seu devocional. Se você está ouvindo, se você está fazendo, se você está orando. Eu não sei como é que tem sido a sua rotina. Eu espero que você realmente possa, porque às vezes a vida é aquela correria, e você sai e não dá tempo de orar de manhã. Eu dou graças a Deus que nós temos desde antes da conferência, desde o dia 4 de agosto, a gente tem orado de manhã e não tem parado mais. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. Então, se você às vezes não tem tempo, assim, sai correndo, ouve aquela oração, ouve aquele devocional, deixa o Senhor ministrar no coração de vocês. Não perca essa oportunidade de falar com o Pai. Sabe, às vezes a gente fica esperando. Sabe, às vezes eu fico escutando, irmãs, pessoas contando milagres lá do passado. Não vive mais o novo com o Senhor, não vive mais experiências com o Pai. Isso nem estava aqui, veio agora.
E o Senhor está junto conosco. A nossa experiência com Ele é todo dia, é todo momento. E quando o Senhor falou, filha, mas o sacrifício, o altar é elas que vão ter que fazer, mal sabia eu, naquela segunda-feira passada, que o Senhor estava me preparando para sacrificar algo. Deus já sabia, naquela segunda-feira de manhã, que um vento muito forte ia bater na minha casa. Muito forte. E nós ia precisar, realmente, de confiança e sacrifício. Os dias têm sido bem difíceis, sabe, irmãs? Bem difícil. Quando eu penso que eu venci um gigante, vem outro maior. Ah, Jesus, mas não dá. Eu não estou crescendo tanto assim. Eu consigo numa que vem outro maior. E assim tem sido, irmãs. Assim tem sido. E sábado agora, eu recebi uma palavra de ordem, direto do Senhor ao meu coração. Filha, pode chorar. Pode chorar, filha. Mas você não pode parar. Irmãs, quando eu recebi aquilo ali, eu peguei meu telefone, já marquei autoestima, já comecei a falar, já marquei o encontro das líderes de novo, e já começou. Filha, pode chorar, mas não pode parar. Não para. Pois o que eu tenho para você é muito grande. E sabe, irmãs, eu recebi aquilo com tanto amor do Senhor, mesmo com o coração apertado, em lágrimas. E eu quero declarar isso para vocês nessa noite também. Levante a mão de vocês. Eu não sei quem tem chorado aqui. Essa mãe com certeza que a gente chorou. Mas eu quero declarar para a vida de vocês. Filha, pode chorar, mas você não pode parar. Pois o que eu tenho para a sua vida é muito grande. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O Senhor quer nos mostrar algo. E nós só vamos conseguir ver e ter essa experiência com Ele se nós estivermos em meio à tempestade. A palavra lá em Salmos, não é essa palavra ainda essa noite, mas a palavra lá em Salmos 126, 5 e 6 fala assim: aquelas que semeiam com lágrimas, não é aquelas, eu passei para o feminino, tá, irmãs? Aqueles. Mas aquelas que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquela que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Oh, aleluia! Tem sido assim. Tem sido caminhando e chorando. Tem sido assim, irmãs, caminhando e chorando. Mas quando a palavra nos fala que filha, semeia mediante as lágrimas, porque você vai colher com alegria. Glória a Deus. Não é, irmã, sobre você ou sobre a sua promessa. Não é sobre você um sonho que você tem. É sobre você e a promessa. E é isso que o Senhor falava, filha, não é sobre você. Não é sobre a promessa, algumas promessas que eu tenho te revelado. É sobre você e a promessa. Nenhum anda sozinho. Você não anda sem a sua promessa e a promessa não anda sem você. Nós ficamos muito felizes quando algumas promessas vêm. Semana passada, o pastor falou domingo. Eu fui convidada para participar de um livro. Glória a Deus. Não, vocês não estão aqui. E hoje eu tive uma reunião com a editora Chave. E é Chamadas como Esther. E assim, irmãs, vocês vão entender um pouquinho a palavra, porque tem algo muito perigoso nisso. Porque quando eu recebi, parece que assim, eu fiz, vamos dizer assim, não dei muita importância naquele momento, fiquei feliz. Mas como veio naquele mesmo dia, veio uma tempestade tão forte, no mesmo dia, tão forte, que em vez de eu olhar para aquela promessa, eu olhei para a tempestade. E deixei de lado. E a tempestade começou a ventar. E eu deixei de lado. E o Senhor me chamou a minha atenção. E glória a Deus, porque o Espírito Santo, Ele nos confronta, irmãs. E vocês vão entender logo lá na frente sobre isso que eu vou falar para vocês.
Mas orem, vai ser dia 13 de março, lá no Alphaville de São Paulo, lançamento. Então, eu estou muito feliz e hoje eu conversei com ela, eu sei que é o Senhor, foi falado aqui, né? Claro que eu tenho algo muito precioso, que é o meu livro, que já tem título, mas está sendo, olha ele, ó, esse é o que eu vou participar. Gente, olha a editora. Qual o nome da editora? Chave Mestre. Eles estavam na Bienal, lá agora acho que em São Paulo, acho que é a Bienal dos livros. Tinha uma chave enorme assim, ó. Eu fui no Instagram, fui buscar, né? Fui dar uma olhada. Eu disse, Jesus amado. Eu imagino que eu vi aquelas chaves lá na prisão de Pedro e Paulo. Mas o Senhor, Ele vê muito além do que nós vemos. Muito além do que nós vemos. E o Senhor é tão perfeito. Gente do céu, glória, ó. Ainda bem que o relógio está aqui. Porque assim, ó. Tem uma pessoa me orientando, a pastora Tatiane. Pastora, vamos lá, o teu livro, assim. Eu disse, irmã. E vem o vento, irmãs, e me derruba e não consigo fazer mais nada. E vem uma situação e eu fico realmente... Tem dia que eu trabalho de manhã na empresa. Teve dias que eu estou a semana toda trabalhando o dia todo na empresa. Então, assim, não vai. Aí o Senhor, eu vou ter que dar um jeito. Tem que dar um jeito dessa menina. O Senhor pega e diz, filha, vamos fazer um negócio. Eu vou te dar o livro, já tem a capa, já tem o tema, já tem a inauguração, já tem o lançamento, já tem o dia, o horário, já tem lá o orientador, as fotos, o vídeo, tudo pronto. Você só escreve. Porque Deus sabia, se dependesse da minha iniciativa, o meu livro ia ficar na gaveta, ó. Mas o Senhor, quando Ele tem promessa para nós, Ele nos treina. Ele nos treina. Ele sabe, irmãs, as nossas fragilidades. Ele sabe até onde nós conseguimos ir. Ele sabe as nossas limitações. E o Senhor sabe da minha limitação. Ele sabe das minhas dificuldades. Parece, pastora, mas a senhora está ali, né? Fala, enfim. Não, irmãs, eu tenho muita dificuldade. Eu falei para vocês em outros momentos. De falar rápido, de comer palavras. Sabe, de passar e correndo e metade das palavras ficar para trás. Eu tenho muita dificuldade. E o Senhor, sabendo da minha debilidade, Ele vem e nos ajuda. Ele sabe a sua debilidade e o Senhor está à disposição de nos ajudar. Amém? Mas vamos lá. Irmãs, quando nós ficamos muito felizes, quando as promessas vêm, os sonhos se realizam. Mas quando o cenário muda. E quando o cenário muda, irmãs? É o que eu quero ler com vocês. 2 Reis 4. Vamos ler do 8 ao 37. Eu vou ler rápido, irmãs, porque eu preciso ler toda essa palavra para a gente poder entender o que o Senhor ministrou no meu coração. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido, vejo que este passa sempre por aqui, e é santo, um homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deixou. Então disse o seu servo Geazi, vá chamar a sunamita. Ele a chamou e ela pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela, a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos fazer em seu favor junto ao rei ou comandante do exército? Ela havia respondido, eu estou bem, vivendo no meio do povo. Então o profeta perguntou a Geazi, o que pode fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse, vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher, por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse, não,
meu senhor, homem de Deus, não minta para mim, não minta para a sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrado com o seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o seu pai disse aos seus servos: leve-o para sua mãe. Ele o tomou e levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me 2 servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado? Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao seu servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha e não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é sunamita. Corra ao seu encontro e pergunta a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu Senhor algum filho? Eu não lhe pedisse que não me enganasse. Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pega o meu bordão e vá se encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir na cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Glória a Deus. Irmã, só se nós tivéssemos ouvido isso aqui e fosse embora, já seria o suficiente. Essa mulher, mesmo com a dor de não ter um filho, ela diz ao servo Geazi, quando ele pergunta: o que podemos fazer por ti, senhora? Queres que eu fale ao seu favor? O que ela disse já ali? Eu estou bem. Na dor, não aceite ajuda que não venha direto do Pai. Ela poderia aproveitar daquele momento e pedir várias coisas naquele momento, quando ele começa a oferecer ajuda. Mas não, ela não pede nada a ele. E ali mostra uma visão, um coração sábio diante ao Pai. Sabe, irmãs, eu aprendi que, ao observar a personalidade de algumas pessoas, caráter, quando as pessoas estão no extremo, sejam elas no extremo realmente da necessidade, ou sabe, quando está muito bem, está tudo muito certo, glorificando, dinheiro no bolso, a família. É nesses momentos que a gente conhece realmente a personalidade de alguém. Sabe, não é quando está naquela linha tênue, não. É quando a pessoa está passando por necessidade, ou quando a pessoa está no auge. É ali que tu identifica uma pessoa. Quando eu conheço alguém novo, eu sempre espero um tempo, sabe? E às vezes, claro, não tenho o privilégio de ver essa pessoa nesses momentos para poder realmente analisar essa pessoa. Agora, se eu ficar olhando, a pastora está me analisando. Mas, irmãs, isso é como experiência para vocês.
aprendam isso. Uma pessoa só vai revelar quem ela é no extremo. É no extremo que a gente realmente nos revela. E ali, eu acho tão lindo, sabe, naquela parte ali do 11 ao 15, porque quando Geazi fala para o Eliseu que ela, né, não pediu nada, aí ele perguntou, mas o que realmente ela precisaria? Olha, ela não tem filhos. Ele chama novamente, e ela para na porta. Mas eu imagino essa cena, sabe? Porque Geazi vai lá, chama ela fala que está tudo bem, eles vão lá, chamam ela de novo, ela para na porta, a palavra fala que ela para na porta. Naquele momento, irmãs, eu imagino o olhar dela, já embargado, louca para falar, louca para dizer, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso, Pai, eu não tenho filhos, eu gostaria de ter filhos. Mas ali, ela não fala nada, ela fica em silêncio. E o Senhor diz para ela, você vai ter um filho. E depois de alguns anos isso aconteceu. Depois de um ano isso aconteceu. E a palavra fala que depois de alguns anos, aquele menino, que é assim de repente, irmãs, aquele menino que era uma promessa para a vida dela, algo que ela ficou em silêncio, ela não pediu, que o Senhor deu. Ele, de repente, ele estava morto em seus braços. Naquele momento, poderia ser o fim para ela. Mas ela decidiu que não. Aquela mulher, ela não parou mediante aquele cenário. Ela decidiu que aquela promessa, ela não ia morrer ali. E sabe o que ela faz? Ela pega ele, esse menino, e coloca deitado na cama, sabe, aonde ela tinha feito aquele altar, aonde estava a presença do Senhor. Ela pega este menino e coloca lá diante ao altar do Pai. Lá diante ao altar, onde tinha a presença do Senhor. Ela coloca no quarto, em cima daquela cama, ela fecha a porta e ela permanece em silêncio. Ela não fala nem para o esposo dela. Ela sai, não fala para ninguém. E sabe que eu aprendo isso, irmãs? Que tem batalhas que às vezes nem para os mais próximos a gente pode dividir. É só você e Deus. É só você e o Senhor. Tem coisas que você não tem como dividir. Porque talvez aquele que está ao seu lado não vai entender. E não vai ter a confiança que você tem. Não vai ter a determinação que você tem. Não vai ter aquela palavra, sabe, que o Senhor derramou para ti. Essa pessoa não tem. Ela não vai entender. Então existem batalhas que é só você e o Senhor. Ela tinha certeza de quem deu aquele menino para ela, que foi Deus. E ela tinha certeza que aquele mesmo Deus que tinha dado era o mesmo Deus que poderia restaurar. E por isso que ela vai atrás. Ela não faz um velório. Ela não se coloca no momento de perda, de luto, mas ela faz um clamor. E sabe que nós aprendemos isso, que nós aprendemos sobre isso, irmãs? E é para nós também o que ela nos ensina. Que há momentos em nossas vidas que a gente não precisa de voz de consolo. Irmãs, é muito forte isso que eu estou falando para vocês, hein? Mas a gente precisa de voz de fé. Voz ao nosso lado assim, filha, sobe. Vai subir um monte outra vez. Sabe, voz de encorajamento. Vai, filha, não para. Isso não veio para te paralisar. Portanto, meninas, nesse momento, aquela mulher, ela não para. Ela não para, porque o Espírito do Senhor fala para ela: avança, filha, avança, não para, continua, filha, mesmo que o movimento que está ao seu redor esteja totalmente diferente, mesmo que o movimento ao seu redor esteja totalmente anormal, não pare. Sunamita estava na casa, dos seus afazeres, dentro da sua normalidade. Aí vem aquela notícia, sabe? A dor. E ela se move, irmãs, como ela nunca fez. Ela faz coisas diferentes.
ela chama um servo, ela pega uma jumenta, ela faz algo diferente. E ela vai. E ela vai até o encontro deste homem. Irmãs, aquela mulher, ela não pediu nada. Ela não esperava nada. Ela se moveu e preparou apenas um quarto, porque ela reconhecia a presença de Deus naquela figura profética. Ela não tinha pedido um filho. Ela viu aquele homem passando e falou: eis que vejo um homem de Deus. E ela preparou um quarto para ele, preparou um local para o descanso. E ela reconhecia a presença de Deus naquela figura profética. E ela servia refeições para ele. Refeições. O que você tem servido, irmãs? De que maneira você tem servido? Como você tem servido a sua mesa, o seu lar? Como você tem servido a sua casa? Será que você tem feito como se fosse para Jesus? Aquela mulher, ela fez o melhor para aquele homem, não esperando nada, nada. Eu voltei um pouquinho para vocês entenderem o porquê desse coração dessa mulher, porque o Senhor ouviu o coração daquela mulher. Ela fez, ela serviu. E Eliseu, percebendo que ela não tinha filhos, declara uma promessa vinda do alto para a vida dela. E mesmo que a resposta dela dizia assim: não, meu Senhor, não minta para a tua serva. Porque a promessa que ele ia dar para ela, que estava sendo lançada, era muito forte. E ela temeu em acreditar. E agora você vai entender algo que eu falei lá no início. Tem promessas, tem bênçãos, que vem do nosso posicionamento, não da nossa performance. Talvez sem perceber, você também esteja vivendo algo parecido. Pode ser um casamento que já foi restaurado, uma porta de emprego dos sonhos, seu filho em comunhão com Cristo, um projeto que explodiu do nada. Cuidado, irmãs, para não tratar como comum aquilo que veio direto do céu. E foi isso que eu fiz na terça-feira passada. E foi isso que o Senhor me espremeu. Você tratou como algo comum, algo que eu te dei do céu. Porque você está vivendo uma tempestade. As histórias bíblicas, irmãs, elas nos mostram que promessas inesperadas exigem postura de reverência. Exigem postura de reverência, administração com sabedoria e confiança no sustentador. Não apenas no presente quando você ganha, mas também no futuro quando vêm as lutas. Aquele menino nasce. Naquele momento ela confia, ela vive a sua vida, ela ganha aquele presente maravilhoso. Mas o olhar dela não estava só no presente. Ela soube receber aquele presente. Ela soube receber aquela bênção. Aquela criança, a palavra fala que aquela criança morre. E como fica aquela confiança daquela mulher? É exatamente neste momento que nós somos provadas. O que fazemos quando Deus nos dá algo e algo desmorona em nossa volta? Fugimos? Ignoramos? Nos revoltamos? Ou nós corremos para a fonte como aquela mulher fez? Nós temos ideia do que é segurar nos braços algo que representa uma promessa divina e ver isso parar de respirar? O menino que era promessa inesperada agora estava sem vida no colo daquela mulher. A dor era real.
Mas o que mais impressiona não é o sofrimento daquela mulher. É a reação dela. Em vez de gritar, de questionar, de amaldiçoar, a sunamita levanta e vai atrás de Eliseu. Ela não parou ali. Ela se moveu. A Bíblia não esconde a dor daquela mulher, mas ela destaca a postura de quem tem uma fé que não se curva diante de uma tragédia. Irmãs, não se trata de emoção, mas trata de convicção. É impressionante e curioso como a dor às vezes nos ensina mais sobre nós do que qualquer outro momento. Para onde você corre quando tudo dá errado? A fé não é ausência de dor, é decisão. Não vem com anestesia, mas ela vem com propósito. A fé não é ausência de dor, é decisão. Ela não vem com anestesia, mas ela vem com propósito. Sunamita, nessa última semana, quando eu estava lendo essa palavra, eu precisei levantar e continuar, mesmo de coração rasgado. Pastora, mas o que te sustentou? A palavra. É a palavra de Deus, irmãs. É os braços do Senhor que eu corri. Foi para os braços do Senhor que eu corri e fui para a palavra, para ser ministrada pela palavra do Senhor. Em tempos difíceis, essa é uma prática, devolver a dor para Deus, entregar em oração com confiança. Em tempos difíceis, irmãs, numa situação de luta, é para os braços do Pai que você deve correr. Porque se o Senhor permitiu, Ele sabe porque Ele permitiu nós passar por isso. Ele sabe porque Ele permitiu. E não há fardo maior que a gente possa carregar. Então é para Ele que nós devemos correr. Nós devemos entregar para Ele em oração, em confiança. Eu tenho visto, nesse meio tempo, muitas mulheres, sabe, muitas pessoas sem esperança. Sem esperança. Quando aparece uma situação, sabe, parece que de manhã ela vai lá ler a palavra, oh, glória a Deus, vai dar certo. Vem aquele vento, meu Deus, e agora, o que eu faço? Parece aquela esperança, sabe? Não é sobre você não chorar, não é sobre você não clamar, não é sobre você se entregar, sabe, aos pés do Senhor, não é sobre isso. É sobre a esperança daquele que pode mudar toda a situação da tua vida. Mesmo com os olhos cheios de água, quando perguntaram como ela estava, a resposta daquela mulher era: vai tudo bem. Mas como assim vai tudo bem? O menino estava morto. E mais ainda, esse tudo bem não era só para aqueles da fora, era um tudo bem também para o esposo, para o que estava em volta. A fé daquela mulher era muito profunda, muito profunda. Ela não negava a realidade, apenas se recusava a tratá-la como um ponto final. Isso não significa que ela não estava sofrendo, mas ela escolheu as palavras com base em que Deus era, não no que ela via. Ela dizia: seja o que for, Deus está no controle. Seja o que for, o Senhor pode mudar esse quadro. Seja o que for, eu não pedi para o Senhor, foi o Senhor que me deu, Ele está no controle. A fé muitas vezes não muda a dor, mas muda o lugar de onde a gente olha para ela. A mulher sunamita nos mostra que é possível ter um coração sangrando e ainda assim uma boca cheia de esperança. O que você tem declarado, mulher? Quando o teu coração está sangrando, quais são as tuas palavras?
Fingir é diferente de crer. Parar. E não é sobre só andar e fazer as mesmas coisas, não. Deus está dizendo nessa noite, Ele quer mais de você. Ele quer mais movimento, Ele não quer só que você permaneça, não. Ele quer que você mova de uma forma diferente. Mesmo trêmula, mesmo com lágrima, mesmo em choque, a fé diz que o que parece loucura para quem está de fora, mas que no mundo espiritual faz todo o sentido. Talvez a situação que você está passando, quando você fala para os que estão de fora, para os que estão em volta, parece loucura. Quando você declara que está tudo bem, no espiritual faz todo sentido, irmãs. Quando você se alinha com a palavra de Deus, a sua boca começa a liberar aquilo que o céu está prestes a manifestar. Essa mulher nos mostra, mesmo quando as promessas parecem estar aparentemente mortas, há poder na forma como nós nos expressamos. E se você mudasse, irmãs, o que você diz todos os dias? Sabe aquele filho rebelde? A empresa quebrando, os negócios difíceis, o financeiro lá realmente bem debilitado, o casamento morrendo. E se você começasse a declarar, se esse Deus está morrendo, mas enquanto o Senhor não mudar, eu não deixo, eu não largo os teus pés. Enquanto o Senhor não mudar, eu não saio daqui, Senhor. A palavra fala que aquela mulher chega a Eliseu e ela se joga aos pés dele, ela agarra aos pés dele. Sabe, irmãs, eu tenho orado muito, e as meninas do Sentinela sabem disso, por mulheres com sede e fome da presença do Senhor. Eu tenho orado muito por isso. De ver mulheres com sede e fome da presença dEle. Sede e fome da palavra. Sede e fome, sabe, de estar na presença dEle. De ter um momento com o Senhor diariamente, sabe, de buscar o Senhor. De clamar, não só nos dias ruins, mas nos dias bons também. Que seja um momento de gratidão. Senhor, eu te agradeço. Mulheres que não conseguem viver fora da presença dEle. Quais áreas, mulheres, da sua vida que estão morrendo e você tem apenas observado? Ela não aceitou voltar para casa com um servo, com um consolo, com uma explicação bonita. Ela queria o próprio Senhor. Isso revela perseverança. Ela sabia que se Deus começou, Ele também terminaria. Se Deus te deu um filho, irmãs, Ele tem poder para curar, para libertar. Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem poder para salvar o teu casamento. Ele tem poder. Ele tem poder para curar enfermidades. Ele tem poder. Mas eu sempre digo, o Senhor só faz por propósito. Ele não faz por necessidade. Quando Eliseu finalmente chega naquele quarto, ele não encontra somente um corpo estendido. Ele encontra um altar montado de uma mulher com fé. Ele entra, ele se deita sobre aquele menino, sobre aquela promessa. Ele insiste. E aqui o Senhor me fala que é preciso nos entregar por inteiro naquilo que nós esperamos de Deus. Isso exige presença, irmãs. A nossa presença diante dEle. Quantas vezes pedimos respostas sem estarmos dispostas a entrar no quarto da dor e permanecer ali até que algo aconteça? Quando vivemos orações rápidas, respostas prontas, mas há promessas, irmãs, que só ressuscitam com o envolvimento total da sua vida. Uma fé que não se limita à teoria, não se expressa em gestos. O processo também revela outra coisa. O milagre não foi instantâneo. Eliseu orou, ele se levanta, ele anda, ele volta, ele insiste.
Por que, mulher, você tem desistido antes da hora? Por que você tem orado e quando vem no meio do caminho da oração, você naquele jejum de 21 dias, você está naquele jejum diariamente, no jejum da semana, e vem a tempestade e você, meu Deus, pai, eu estou orando, eu estou jejuando e vem uma tempestade desse tipo? Quantas vezes pedimos que Deus ressuscite algo, um chamado, um sonho, um ministério, mas nós mesmos não nos colocamos inteira nessa situação. Temos vencidas pelo desânimo, pelo sono, pela preguiça. Nós desejamos tanto algo, tanto. Queremos que Deus resolva, mas não entramos no quarto, não oramos com constância, não jejuamos, não buscamos por inteiro, sempre temos desculpas, nós mentimos para nós mesmos e pior, acreditamos. Aquilo que você não consegue, a sua mentira, ela cauteriza a tua mente. Aquilo que você coloca como empecilho, você acredita nisso e você usa isso como desculpa. O milagre existe um corpo disposto, uma entrega completa, uma fé que envolve mãos, envolve joelhos, envolve mente, envolve corpo. Você tem entrado nos quartos da sua vida com essa disposição ou tem orado nos corredores da tua casa? Tem intercedido de verdade por aquele filho, por aquele projeto, por aquele relacionamento? Ou só tem esperado que as coisas melhorem por conta própria? O Senhor sabe de todas as coisas. Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Irmãs, cadê o nosso sacrifício? Cadê as nossas renúncias? Cadê o nosso esforço? Deus, Ele não responde somente às nossas orações. Quando Ele faz, Ele restaura com excelência. Ele nos dá com perfeição. Mas o quanto você está disposta a se entregar, sabe, por inteiro, para aquilo que o Senhor tem te entregado, ou que Ele quer te entregar. O quanto você tem se dedicado. Quantas vezes você tem renunciado à sua fome. Quantas vezes você tem renunciado o sono. Eu coloquei na segunda aqui, na palavra que foi ministrada domingo, que aquele menino, aquele jovem que estava ouvindo a ministração de Paulo, ele teve uma queda, porque ele foi vencido pelo quê? Pelo sono. O sono, falta do quê? De dormir. O que tem te vencido, irmãs, que você não consegue cumprir aquilo que o Senhor tem te pedido? Para entregar a promessa que está lá, sabe? Separadinha para te entregar. Guardadinha, só esperando você vir com tudo. Se entregar de corpo, alma e espírito para o Senhor. De uma forma completa, não pela metade, não parcial. Mas eu estou orando. Eu não consigo jejuar, tenho uma dificuldade para jejuar. Ei, irmã, mentira de Satanás, você consegue sim. Você consegue, irmãs. Declare, você consegue jejuar sim. Declare, você consegue orar todos os dias, ter um tempo com o Senhor. Declare isso. Não deixe Satanás colocar mentira na sua mente. O Senhor te chama para uma entrega na totalidade. Não é parcial. Aquele menino das 7 espirros. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não é 6. São 7 espirros. Que simboliza a plenitude, a perfeição, a obra completa. Quando Deus restaura, irmãs,
Ele restaura por inteiro. É pleno, você não tem dúvida disso. Porque Deus, Ele é especialista em finais, sabe, que ninguém espera. Aquelas histórias, como aquele? Aquela? O filho dela? O filho dele? O Senhor é especialista em fazer milagre naqueles que a gente menos espera. Você precisa parar de ver certas situações como ponto final, quando na verdade são vírgulas no roteiro divino. Um casamento desgastado pode ser só um intervalo antes do renovo. Uma porta fechada talvez seja só o aquecimento para uma porta maior. Uma doença pode ser apenas páginas de uma linda história. Eu não sei o que está morrendo em suas mãos. Eu não sei que promessas, que esperanças, visões estão morrendo. Mas Deus ainda ressuscita. Deus ainda lhe restaura. Ainda sopra vida sobre ossos secos. Ainda entrega de volta o que parecia irrecuperável. Mas para isso é preciso permanecer no processo. E confiar que o último suspiro, o último espirro não foi dado. Talvez você tenha visto, eu tenho visto alguns sinais, primeiro espirro. Eu vejo alguma coisa, segundo espirro. Mas ainda não está completo porque é o terceiro espirro, irmãs. Vai ter o quarto. Permanece no processo. Continua no processo. Continua orando, mas vem uma tempestade pior. Continua. Vai vir o quarto espirro. Vai vir o quinto. Permanece, irmã, não para. Permanece, irmã, avança, não desanima, não desanima, irmã, permaneça. Porque vai vir o 7 espirros, irmãs. No tempo do Senhor. Não foi instantâneo, teve um tempo, não sei quanto tempo ele ficou naquele quarto. Não foi instantâneo, irmãs, não foi. A palavra fala aqui para Deus, um dia como 1000 anos. Eu não sei quando Deus vai dar o 7º espirro na minha vida. Eu não sei quando vai ser, mas eu continuo caminhando. Eu continuo seguindo, eu não paro. Enquanto o Senhor não dá o 7º espirro, eu não paro, irmãs. Eu não paro, porque eu sei que o Senhor tem promessa e Ele há de cumprir. Vamos colocar de em pé. O grupo pode passar aqui. Eu não sei, irmãs, o que você tem considerado perdido hoje. O que você declarou sem esperança. Não tem jeito. Quantas vezes nós já falamos isso? Não tem jeito. É assim, vou ter que me acostumar, é assim e pronto. O que você colocou, o que você fez, o que Deus colocou nas suas mãos. Você pensou em enterrar? Sunamita não pensou em enterrar aquele menino. Ela não pensou em enterrar aquela promessa. Ela se moveu. Ela levou para o quarto, para o altar. Para onde você tem colocado aquele que está morto em suas mãos. Aonde você tem levado a sua promessa. Para onde você tem levado os seus filhos, para onde você tem levado o seu lar, para onde você tem levado a sua enfermidade. Deus não pediu para você enterrar. Deus não pediu para você enterrar. Ele pediu para você avançar, não parar. Não pare na dor, irmãs. Não pare na dor. Não pare na notícia triste. Não pare na tempestade. Não pare. Deus ainda quer ressuscitar coisas na nossa vida. Mas Ele procura mulheres que não parem quando tudo grita ao contrário. Deus conhece os nossos limites, irmãs. E Ele está pronto para segurar quando as forças desfalecem. Eu não estou dizendo para você colocar uma capa de Mulher Maravilha, de forma alguma, porque eu não tenho essa capa.
Mas eu estou pedindo para você não parar. E entender que o Senhor, Ele te fortalece no dia da fraqueza, na dor. E que a alegria dEle é a nossa força. Não perca a alegria. Aquele rosto daquela mulher, quando ela foi falar com o esposo, certamente não estava em lágrimas. Naquele momento não. Porque ele perguntaria: por que você está chorando, mulher? Não. Ela permaneceu firme naquele momento. Mas na hora certa, no momento certo, ela agarrou nas pernas do Pai, do Senhor, daquele que ela sabia que só Ele poderia fazer um milagre. Aonde você, irmã, tem se derramado? Qual é o lugar que você tem entregue as suas lutas? Você não precisa explicar, falar bonito. Ai, está acontecendo isso, por isso. Não. A força não está em você, mulher. Não queira apresentar algo, um tudo bem, por exemplo, diferente. A força não está em ti. A força não está em ti. E isso o Senhor falava para mim: filha, a força não está em ti. Deus não despreza nenhuma lágrima. Cada gota, irmãs, que escorre do seu olho, do seu rosto, tem valor diante do Senhor. Ele a recolhe e Ele promete transformá-la em algo maior. E a pergunta é: você está disposta a não parar diante da dor e se agarrar aos pés de Jesus? Qual é a mulher aqui nessa noite que não está disposta a parar? Qual é a mulher assim como eu não está disposta a parar? Qual é a mulher que se junta comigo, que não está disposta a parar mesmo diante das lutas? Mesmo quando tudo ao lado parece o contrário do que estamos vivendo. Qual é a mulher que não quer parar, que quer andar comigo? Qual é a mulher que quer correr para os pés de Jesus, agarrá-lo e dizer: Senhor, daqui eu não saio. Oh, aleluia! Daqui eu não saio, Senhor. Qual é a mulher que não desiste no primeiro espirro? Qual é a mulher que não desiste no segundo espirro? Qual é a mulher que não desiste no terceiro espirro? Porque as lutas vão vir, irmãs, elas vão continuar. Elas vão vir. Mas o Senhor está conosco. Oh, aleluia.